Bem, eu acho que o meu livro, como tantos outros escritos sobre fatos históricos ao longo desse país, esses livros são insubstituíveis, porque são escritos por pessoas que participaram desses episódios e que isso tudo vai passar através da história pela mocidade e na escolaridade dela. E é fundamental que o cidadão conheça a verdadeira história do seu país, não sobre os grandes feitos, os fatos heróicos, nada disso. A história do dia a dia, como é que surgiu a República, por que a Revolução de 30, por que o golpe, a tentativa de golpes em 1922, 1927, 1930, vitoriosa com Getúlio Vargas, por que o golpe que depois Getúlio Vargas, depois da Segunda Guerra Mundial, o porquê do suicídio de Getúlio Vargas, o porquê do golpe de 64, numa suposição de uma enorme conspiração nacional para criar a República Sindicalista. Quem é que vai contar essa história autêntica, vivida, para a mocidade? Principalmente quem deve contar essa história? Quem participou dela. Escrevam os que estão de um lado, que até aqui eu não li nenhum, dos golpistas, e escrevam os que se opuseram ao golpe, que é o meu caso. Como eu estava no miolo da questão, era atuante, tenho a história perfeita na minha cabeça dos fatos e que não me interessa em torcê-la. Não sou político, não sou senador, não sou deputado, não pleiteio cargo nenhum, estou com 88 anos, e tenho até medo de morrer antes de publicar o livro, porque já estou muito perto disso. Para mim é um dever de deixar isso escrito, inclusive para minha família, onde eu já tenho netos e bisnetos que em 1964 parece 2 séculos passados, não é? E são 40 e poucos anos. Então eu tenho essa preocupação de deixar isso escrito para a mocidade e também para, no meu círculo de amigos, de parentes, tomar o conhecimento da minha posição clara diante desses fatos todos. E, finalmente, eu reencontro o Hércules já envelhecido, só com uma perna, que amputou uma. Quer dizer, foi um encontro politicamente são, mas emocionalmente triste. Bem, você já... Ele tem tiradas de humor, né? E voos que tinha feito comigo, e eu cobrei dele a pistola 7,65 que eu dei a ele disse que não sabe, parece que passou para alguém, e, em torno de brincadeira, eu gostei do encontro com o Hércules. Bom, Então, quando o Hércules me falou que o Partido Comunista comprou armas na Amazônia, aquilo para mim foi uma enorme surpresa. Bem, o Hércules dá a impressão que, sendo torturado ou sendo homenageado numa festa, ele tem sempre opiniões e dizeres graciosos e violentos, e vai e volta. Talvez consequência de ser um homem muito sofrido, muito experiente, não é? E, como ele mesmo diz, que nós não somos o que os outros pensam que nós somos. Nós
somos totalmente diferentes. O Hércules é desse, é totalmente diferente. Um homem inteligente, um homem corajoso, não é? Ambicioso politicamente. E daí, para escrever livros, não a respeito desses fatos, mas dessa transformação, comunismo, socialismo, futuros. Não é? É uma figura respeitável. O encontro com o coqueiro, politicamente, foi desagradável, mas quando rememoramos a nossa amizade desde segundo-tenente, novinhos, até hoje envelhecidos, e o único trauma nessa amizade foi a separação de 64, eu gostei do encontro, né? Foram momentos agradáveis pelo encontro e tristes pela memória. No entendimento nosso, que foi emocionante, não é? O coqueiro, quando eu disse que era o piloto do avião que tinha trazido o Jango, ele disse, ele me chamava de Melinho, Melinho, se eu soubesse que era você que vinha no avião, eu ia derrubar esse avião. Quer dizer, ele aí, né, mais ou menos disse que poderia existir a Operação Mosquito, mas ele nega que não organizou a Operação Mosquito. Bem, a Operação Mosquito, que foi tão divulgada na imprensa e até hoje se discute, procurando a verdade, estivemos agora com o brigadeiro Márcio Coqueiro, o homem apontado como organizador da Operação Mosquito. Fui procurá-lo, porque fomos amigos, servimos juntos como tenente a vida inteira militar. Nos separamos nas proximidades de 64, sem nos despedirmos, sem trocarmos nenhuma palavra. E o brigadeiro, na entrevista conosco, disse que nunca organizou operação Mosquito nenhuma. Entretanto, eu sabia, ouvia, que tinha operação Mosquito, e não foi outro motivo quando eu fui buscar o João Goulart em Montevidéu, quando ele retornava da China. Eu era comandante da Varig, fui de Porto Alegre a Montevidéu buscá-lo. Alteramos o plano de voo e viemos em voo relativamente baixo, avisado de que existia uma operação Mosquito, que poderia ser até da base de caça de Porto Alegre, estacionado em Canoas, né? Quer dizer, já se ouvia falar na Operação Mosquito, e eu me precavi. E o Rui, brigadeiro do nosso lado, herói de caça na Itália, etc. e tal, até elogiou a minha medida de alterar o plano, que foi correta. O brigadeiro Rui Moreira Lima afirmou que existiu a organização da Operação Mosquito e quem ia executar era um ex-ala dele na Guerra da Itália, Paulo Costa, que nessa altura dos acontecimentos era coronel. E ele, numa das reuniões do grupo de caça que faziam, parece que mensalmente, ele não só interpelou, como criticou, digamos, quase que asperamente, o Paulo Costa. Como você ia executar uma missão daquela, quando até na guerra, disse o Rui, não se abate um civil
não se abate uma pessoa que não é adversário na luta com você, isso é um crime que você ia fazer. E, naturalmente, o Paulo Costa negou que ia executar essa missão. Mas o Rui Moura Lima afirmou categoricamente isso. Porque o Almino era o ministro do Trabalho, do João Goulart. O João Goulart tinha me dito que este alemão é nazista, como presidente da Varig. E eu vou mandar o Almino resolver esse problema. Eu estou indo para Brasília, vou mandar o Almino lhe procurar. E mandou. E tivemos um encontro com o Almino, e que foi um encontro decisivo, né? Porque estávamos em uma greve nacional, já há alguns dias, e o Jango alegava que as Forças Armadas pressionavam a ele, com medo que essa greve se estendesse ao país inteiro, em todos os setores, e que a greve tinha que ser acabada. E então o CGT condicionou que ela acabaria se eu voltasse. E aí você está se referindo à greve Melo Bastos, que foi por causa daí da sua veio a greve. da Varig, né? E até o Almino usou uma expressão que nem andorinha voava, quando no encontro nosso em São Paulo. E ele tinha uma memória fantástica e afirmou que a posição dele foi firme porque ele defendia a imunidade do dirigente sindical. E eu, que tinha 4 ou 5 mandatos simultâneos de direção sindical, a Varig me demite, desrespeitando a lei. Quer dizer, aceitar isso era ele se demitir, pegar a pasta e passar para o Rubem Berta. Não é? A entrevista do Almino eu achei muito boa sobre o aspecto político da questão. Bom, fomos totalmente derrotados em 64. Encontro o Riane, envelhecido, sofreu muito em prisões em 64, porque era ingênuo, um católico profundo, uma mera atividade administrativa na política sindical, esperava ser bem tratado e foi torturado, né? E o Hércules Correia foi um encontro diferente do Riane. O Hércules Correia era um dirigente do Partido Comunista, exilou. O Neiva disse que teve discussões com o Brizola, que o Brizola teria afirmado de que tinha que ir para o Rio Grande do Sul, mobilizar forças militares para, vindo do Rio Grande do Sul, tomar o poder. Eu nunca vi o Brizola, isso é uma declaração de muita responsabilidade, que o Brizola deve ter feito no núcleo muito reduzido de políticos aliados a ele, não é? Eu sempre achei que o Brizola tinha um caminho diferente do nosso. Ele não apoiava o CGT. Ele não queria vir ao comício da Central porque era o CGT. Eu falei com ele por telefone. Ele, para criar dificuldade, disse: eu só vou se vier o Arraes. O Arraes, eu só vou se vier o Brizola. Então, eu que estava nesse meio, no momento, eu não ajuizei de maneira nenhuma
as razões do Brizola não querer vir, as razões do Arraes não querer vir e as razões do Jango só vou se tiver 200 mil. Então, nessa sociedade toda, existem elementos, e o Valdir é um, que não se contaminou, nunca, apesar de ter exercido os cargos da mais alta importância na República. Né? Eu acho que ele está... Eu estive com ele há uns 3 meses atrás, eu fui com a minha filha fazer uma visita, e dei os pêsames a ele pelo Ministério da Defesa, porque um homem político, cassado, anistiado, se viu 100% ser ministro da Defesa e conseguir coordenar os 3 ministérios, Marinha, Aeronáutica e Exército, harmoniosamente, e dentro da política traçada pelo governo, é preciso muita inteligência, muita habilidade e firmeza. O que havia era que o movimento sindical encontrou um caminho de se organizar extra-legislação trabalhista, aglomerou o país inteiro em torno dele, passou a ter peso quando as decisões eram nacionais. O país vivia num clima quase de pré-guerra, onde o Congresso era eleito e denunciado pelo deputado Eloy Dutra, 30 ou 40 deputados eleitos com dinheiro da CIA, comprovado. Quer dizer, era a corrupção que hoje é o mensalão e o sanguessuga. 15 mil reais recebeu um deputado, 35, e vai sair do Congresso porque roubou 35 mil reais. Senadores e deputados foram eleitos com milhões de dólares que o americano despejou aqui. E o movimento sindical sabia disso. E o presidente da República sabia disso. Né? E quando o movimento sindical passou por cima das instituições no sentido de ter voz ativa, a burguesia nacional se apavorou, se assustou. Esses sindicalistas vão fazer disso aqui a União Soviética. O Stalin vai voltar para cá, o Fidel Castro vai voltar, vai fuzilar todo mundo no muro. Né? Eram os descendentes e alguns que ainda por trás são os sanguessugas de hoje, são os mensaleiros de hoje, e tem muito mais ainda para ser descoberto, segundo leio pela imprensa, né? Que é a corrupção generalizada. É assim que a Igreja, era assim que o Partido Conservador, PSD, queria naquela época manter uma cúpula dirigente e a roubalheira total.